pouquíssima memória e não está carregando. Pera aí. Então vamos acabar enquanto é tempo. Então a retinopatia é justamente isso, né? Eu tenho justamente a chance de gerar um descolamento de retina simplesmente porque eu não desenvolvi bem meus halos. Eles ficaram tortuosos, mal formados, neoformados, tudo complicado, beleza? E aí, qual o primeiro exame? Cadê aqui? Qual o primeiro exame, quando e em quais casos deve ser feito? Então, basicamente, a gente vai fazer o famoso mapeamento de retina. Quem vai fazer? O oftalmologista. Quando? Cada 4, 6 semanas depois do nascimento, né? E em quais casos ele deve fazer? Em todo paciente que tem menos de 1.000 quilos, menos de 32 semanas de idade gestacional, certo? Menos de 1.500 quilos, menos de 32 semanas de idade gestacional e apresentou alterações como, por exemplo, sepse, baixa da quantidade de oxigênio, má perfusão, hipóxia, síndrome de desconforto respiratório, etc. E por que esse tempo? Porque é o tempo fisiológico para gerar o desenvolvimento da doença. Qual a propedêutica restante? Então tem que fazer outras análises, né, outros exames. Tenho que pedir justamente um tratamento a laser e fazer algumas classificações dependendo do nível da doença. Certo? Então o tempo, justamente 32 semanas ou peso neonatal de menos de 1.500. Doença da membrana hialina, sepsis, transfusões sanguíneas também, né? Precisou de transfusão sanguínea, então teve pouco, teve um momento de hipóxia. Hemorragia intraventricular, então tem que fazer isso que é o tempo desse desenvolver, certo? Então lembrar dessas características, lembrar justamente do descolamento de retina, e ele se completa com 37 semanas, eu não entendi, beleza? Acho que é porque tem que ser abaixo de 32, né? Se é abaixo de 32, então vamos imaginar que ele tem 31, tem que esperar até de 4 a 6 semanas para ele fazer o exame, porque senão não deu tempo de formar, né? Então faz sentido, né? Faz sentido isso aqui, né? Beleza? 37 semanas, então. Completo desenvolvimento com 37 semanas. Vamos lá. Então basicamente é isso. Vamos falar agora da osteopenia da prematuridade. Então, osteopenia da prematuridade é basicamente uma desmineralização dos ossos que acontecem no período da prematuridade, beleza? Então, o ósseo fica desmineralizado, dando características parecidas com o raquitismo, né? Mas muitas vezes é um exame características clínicas que são irreconhecíveis, beleza? Por isso que a gente faz triagem nesses casos. Tá? Então, desmineralização dos ossos que acomete prematuros de extremo baixo peso, beleza? Então, prematuridade, principalmente de baixo peso, então 60% dos extremos baixo peso tem 60%. Naqueles de muito baixo peso, só 30%, beleza? Em qual PT é mais prevalente, a gente já mostrou, né? Vai ter a mesma coisa aqui dentro. Quando ocorre o pico de desmineralização óssea do RN? Então, entre 32 e 36 semanas é o período de maior mineralização óssea. Então, se o bebê nasce abaixo de 1.500 quilos, provavelmente ele estava abaixo de 32 semanas. Ou ele nasceu no meio dessa brincadeira, certo? Então, entre 32 e 36 é o período onde a gente tem mais mineralização. E é por isso que esse período da prematuridade é tão grave aí para gerar osteopenia. A retinopatia a gente entendeu, né? Porque a gente precisa aí chegar nas 37 semanas para gerar o crescimento normal da retina. Aqui eu preciso do 32 até a 36ª para poder gerar justamente a mineralização. Quais são as causas? Então, basicamente, as causas vão ser, no prematuro, além justamente do má desenvolvimento, pode ser o pouco fornecimento de cálcio e de fósforo que está acontecendo, a exigência de cálcio e fósforo do ambiente extracelular, porque internamente a gente não tem esse fornecimento, ou então a gente não tem um aporte suficiente de nutrientes. Pode ser por conta do uso de corticoides, de diuréticos, pode ser por conta do uso de corticoides diuréticos, de pouco fornecimento nutritivo, uma exigência de sódio e de fosfato maior do que o normal, já que a gente está num ambiente em que faz parte da maior parte da mineralização. E também tem outra coisa que eu esqueci, que é o quê? Oferta de cálcio menor que é necessária para alta taxa de metabolismo, nutrição para uma nutrição parenteral prolongada e o deficiência de vitamina D. Por isso que a gente dá aquele complexo vitamínico lá, lembra? De vitamina A, C, D, lá na Alcon K, né? Na Alcon não, na UCIN-K, beleza? Então, basicamente é o que a gente tem, né? Então, relembrando, vamos ver se a gente consegue fechando. Quais são os casos? Eu tenho pouco cálcio e fósforo de acordo com a necessidade de mineralização que está acontecendo no meu recém-nascido. Eu tenho uma nutrição parenteral que está acontecendo durante muito tempo. Eu estou utilizando DIU e estou utilizando corticoide.
que pode gerar essa desmineralização. E outra fonte vai ser justamente o pouco fornecimento de vitamina D. Tanto é que a gente vai ver que a gente precisa da vitamina D em 400 unidades por dia para todo esse nosso queridíssimo prematuro, beleza? Então, o quadro clínico pode ser característica do raquitismo geral. Então, o paciente vai estar hipotônico, né? Porque tem pouco cálcio nos músculos. Eu estou precisando de muito cálcio no ambiente extracelular. É o paciente que vai ter dificuldade de crescimento linear. O tablet está pedindo arrego, está pedindo para dormir. Está com pouca memória, pouca bateria, está com tudo. Então, a base, o quadro clínico vai ser justamente característico do raquitismo. Vai ter vai ter a bossa frontal, que é aquela característica em que a parte frontal do osso frontal fica mais para frente. Vai ter o sulco de Harrison, que seria justamente uma característica muito parecida com o pectus escavato. O rosário raquítico, né, dos membros inferiores, apenas em rosários. Também a gente vai ter hipotonia. Isso aí são coisas mais graves, mas a hipotonia é mais comum, né, que confunde muito com o prematuro que está sedado, né. A gente também tem o pouco desenvolvimento do crescimento, né? Da nossa queridíssima... Nosso crescimento linear está diminuído. Nós vamos ter as chamadas epífises em taça, né? Isso são já achados radiológicos que vão aparecer justamente quando a desmineralização já atingiu cerca de 40%, né? Quando a gente fala de achados radiológicos, a gente vai falar dessas partes. Hipotonia, o mais importante. Deixa eu ver qual que tem mais, vamos lá. Fraqueza muscular, muito importante também, porque tem pouco cálcio, né? Hipotonia, fraturas ósseas, obviamente tem pouco cálcio, mas isso vai acontecer de forma mais tardia. Crescimento linear, né? A bossa frontal, o craniotabes, que é justamente uma finesse, né? Uma quantidade muito pequena de espessura dos ossos craniares, né? O rosário raquítico, o sulco de Harrison, craniotabes. E aí o que a gente esqueceu foi mesmo aí a fratura óssea e o craniotabes a gente esqueceu também. Fratura óssea e a fraqueza muscular, né? Que faz todo sentido biológico, beleza? Confunde muito com o diagnóstico do raquitismo, mas eles não estão tão presentes a não ser a hipotonia, né? Qual a base do diagnóstico? Vai ser justamente o exame de triagem, né? Então a gente vai lá fazer o exame de triagem, né? A gente vai pedir cálcio, a gente vai pedir fósforo, a gente vai pedir fosfatase alcalina. O nosso fósforo vai estar muito abaixo de 35, se eu não me engano. O cálcio ele pode estar aumentado, ele pode estar normal, e a nossa fosfatase alcalina ela tá acima de 400, né? Então esses são exames de triagem acima de 800, desculpa. Quase que eu acertei. 3,5 800, né? 3,5 800 do fósforo sérico. O cálcio vai estar normal ou aumentado, né? Aumentado seria justamente por conta da muita absorção. E o sérico seria justamente por conta o fósforo sérico baixo seria justamente por conta da baixa de fornecimento do fósforo. Fosfatase alcalina aumentada em comparação. Então, essa triagem que deve ser feita com 6 semanas de vida. Então, enquanto a retinopatia da prematuridade é de 4 a 6 semanas, aqui é com 6 semanas de vida, né? Lembra? Então, primeiro exame, mapeamento da retina, com esse BG, com o EG de menos de 32 em 1800, com aquelas características lá, ou então de 4 a 6 semanas de vida, né? E aqui com 6 semanas de vida, a gente vai fazer essa triagem, procurando fosfatase, procurando cálcio, procurando fósforo alterado. A fosfatase vai estar muito alta, o fósforo vai estar muito baixo, e o cálcio vai estar normal alto. Os achados radiológicos são justamente aquelas metáfises extremamente rarificadas, rarefeitas. As epífises vão estar alargadas, né? A chamada epífise em taça vão estar com alargamento, né? E também a gente vai ter a osteopenia, né? Osteopenia que seria justamente a pouca quantidade de cálcio aí, que inclusive a densitometria óssea vai deixar muito claro aí, beleza? Depois. Os sinais eles só vão aparecer aí com 40% de perda mineral, né? Quando o desenvolvimento aí da lesão já vai estar muito grande. O tratamento e a profilaxia são exatamente o mesmo, beleza? Então, se a gente vai fazer esse tratamento independente. Qual a primeira coisa? Vitamina D. Tem que dar vitamina D. Lembra que a deficiência de vitamina D é uma das causas, né? Assim como diurética, assim como um corticoide, assim como dieta interal durante muito tempo, assim como baixa quantidade de cálcio e fósforo. Então tem que dar cálcio e fósforo para esse nosso amiguinho. Então, ou eu dou um leite materno com o FM85, ou seja, um aditivo de leite materno, certo? Ou então eu dou o leite materno com o nosso queridíssimo, aquele que a gente aprendeu lá no Alcon-K, que é justamente o quê? No Alcon-K não, o 5K, que é justamente o
fosfato tricálcio, né? Fosfato tricálcio. Lembra do fosfato tricálcio que eu dou naquela dose lá? Vamos ver se a gente lembra da dose. Tem que ser o quê? Fosfato tricálcio. Eu vou dar fosfato tricálcio pra esse perna. Beleza? E aí, esse é o tratamento de profilaxia, né? Se tiver fortificante. E esse aí para todos aqueles que estão com muito baixo peso, beleza? Então, muito baixo peso eu vou dar. Fortificar o leite, justamente materno, o aditivo com FM85, né? Se não tiver o fortificante, eu vou fazer o fosfato tricálcio manipulado, com a possibilidade de fortificar o leite, beleza? Se não tiver o leite, o que é que eu vou fazer? Vou fazer justamente aí uma fórmula, né? E aí vai ser a fórmula infantil para prematura, fórmula pré. Lembra? Fórmula pré. Já vai garantir o cálcio e o fósforo. E vitamina D 400 unidades por dia, certo? Deu para entender? Então, tem leite, dá fortificante. Não tem fortificante, coloca fosfato tricálcio. Não tem leite, coloca fórmula pré, beleza? E aí vamos para os finalmente, aquela enrolação final que a gente tem que lembrar só de alguns detalhes. Então, se acabar a bateria agora não tem tanto problema. Quais são os elementos de segmento? Então, basicamente, a gente precisa permitir que esse nosso querido neonato ele tenha uma boa alimentação, ele tenha um bom desenvolvimento, análise do crescimento, as vacinas bem colocadas, beleza? Todas essas características. E uma coisa muito importante do crescimento que tem que ser adicionada é justamente que a gente tem que sempre fazer a correção para o 40 de idade gestacional. Então, sempre tem que considerar o 40. Então, imagina assim, se eu tenho um pré-termo que nasceu com 32 semanas de idade gestacional, eu vou fazer 40 menos 32 e vou adicionar 8 semanas sempre. Então, ele tem mais 8 semanas para conseguir chegar àquela idade gestacional da recomendação do Ministério da Saúde. Isso serve para até um ano para perímetro cefálico, até 2 anos para a estatura, a altura, e até 3 anos para o peso, beleza? Então, até essa idade tem que estar normal. Acabou? Acabou.